Pessoal, já não, se já não bastava esse vai e vem de informações do Covid-19, mais uma vez o país foi sacudido hoje com o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, considerado por muitos provável sucessor do presidente Bolsonaro depois do segundo mandato. E o ministro hoje deixou a pasta e disse algumas coisas lá que ele vai, com certeza, comprovar. Fará uma grande falta, na minha opinião. É um ministro que trazia consigo a sua credibilidade nacional e internacional, a sua coragem na condução da Operação Lava Jato até enquanto era juiz, e a sua coragem maior ainda de ter renunciado a uma carreira de 22 anos e ter se colocado numa posição de ocupar um ministério que a qualquer momento poderia ser lhe tirado. E foi o caso. O episódio é o resultado da explosão de uma crise que vem se acumulando e que culminou com a demissão do diretor da Polícia Federal, que era o homem de confiança do ministro Sérgio Moro, segundo ele mesmo disse, porque o presidente queria ser comunicado previamente, segundo diz o Moro, das ações da Polícia Federal. E a Polícia Federal, como todos nós sabemos, ela é um órgão republicano e tem que ser tratado republicanamente, sem a intervenção de ninguém. Apurar os fatos que lhe compete com autonomia e independência baseados na Constituição e na legislação, nas demais legislações penais e cíveis que possam lhe atingir. Eu, pessoalmente, venho dizendo que o presidente Bolsonaro não tem uma inteligência emocional suficientemente forte, e isso vem se demonstrando nos últimos dias. Porém, seu governo não é acusado de nenhum ato de corrupção, prevaricação ou coisa que o valha. Portanto, trocar um ministro é um direito dele. Os ministros são do presidente. Quem nomeia é o presidente e o presidente pode exonerar ou aceitar o pedido de exoneração. Francamente, eu não esperava que o ministro Moro deixasse o governo, porque, como já disse, a presença dele garantia a todos nós e à comunidade internacional que este governo não praticaria aquilo que foi praticado por todos os governos que o antecederam desde a Constituição de 1988, com algumas exceções, com uma exceção, na minha opinião. Mas, como dizia Baruch Spinoza, ou Bento Spinoza, um filósofo holandês, criado em Portugal, filho de um novo cristão, ou seja, um judeu que se converteu. Naquela época, se não se convertesse, ia para a fogueira. Ele sempre dizia, os canalhas sempre se revelam. Eu, pessoalmente, tive uma experiência disso hoje. E os incompetentes, eu diria, isso é uma coisa minha, os que não têm habilidade, também acabam se revelando. Ao presidente, falta jogo de cintura e habilidades diplomáticas e políticas para gerir um país das dimensões do Brasil e com os problemas que o Brasil tem. Não estou dizendo que não apoio. Não estou aqui como uma Madalena arrependida, porque quem me lê e me escuta sabe que eu sempre apoiei o presidente Bolsonaro, continuo apoiando,
Mas não posso deixar, mas sempre disse que não sou fanático, não sou bolsonarista e que se ele cometer algum deslize, perde meu apoio como todo cidadão e como toda a democracia exige. Você elege uma pessoa esperando dela um procedimento e às vezes, ou aliás, geralmente é outro procedimento que vem. Nesse momento, o Brasil não precisava dessa crise. Nesse momento, o Brasil precisava de união nacional para o combate a esta pandemia que foi elevada ao cubo por alguns órgãos de imprensa, mas que é verdadeira, que existe e que precisa ser bem cuidada, como de resto toda a saúde pública brasileira. Dengue, chikungunya, febre amarela, e aí por diante são coisas que, e H1N1, precisam ser devidamente atendidas. Precisamos de leitos nos hospitais, que não tem para as outras doenças, não iria ter para o Covid. Precisamos de UTIs, médicos, enfim, uma reformulação ampla no sistema de saúde brasileiro para que as pessoas tenham o direito de receber um tratamento digno quando estão doentes. O presidente, a meu sentir, não suportou a pesada carga que vem recebendo desde o primeiro dia que assumiu. A primeira crítica foi o filho dele estar sentado no Rolls Royce presidencial, junto com ele e com a esposa, no desfile até para tomar posse no Palácio do Planalto. E aí vem aumentando toda hora. Uma hora ele é miliciano, outra hora o filho dele é miliciano, ele mandou matar a Marielle, não mandou matar, o cara morava no mesmo condomínio, não morava, ele ia nomear o filho embaixador, não nomeou, ele ia transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, não fez. Enfim, ele fez um jogo que eu acredito que ele ainda não conseguiu ser bem sucedido. Mas a saída do ministro Sérgio Moro, tirando o seu prestígio internacional, tirando a sua total confiança do povo brasileiro, tem que ser encarada como uma troca de ministros. Não houve nenhum crime, não houve nenhum motivo grave, a não ser, a meu sentir, um jogo mais de vaidades e de falta de inteligência emocional do que outra coisa. Espero que o presidente realmente comece a refletir sobre o que ele está fazendo e dizendo. Espero que o presidente tome atitudes mais enérgicas na condução do seu governo e pare de querer bater boca com a imprensa todo dia. O que a Rede Globo faz, num primeiro momento é normal. Os canais, os órgãos de imprensa sempre têm as suas tendências, né? Mas é verdade que a tendência da Rede Globo não é esquerda, não é direita, a meu sentir, não é centro, não é nada, é simplesmente governista. Onde quem está no governo, ela quer estar mamando nas tetas, ou, como dizia a mãe do ex-governador Paulo Maluf, querendo ir na bolsa da viúva. Né? Então eu penso que nós brasileiros temos que manter nossa calma, nossa tranquilidade, esperar para ver os acontecimentos. Acredito que agora os conspiradores, porque eles existem e são liderados pelo Rodrigo Maia, pelo Alcolumbre e por toda a trefa que antes atacava os esquerdistas honestos e históricos, que hoje estão ao lado de quem os atacou a vida inteira. A Rede Globo de televisão e as empresas do Grupo Globo atacaram todos de maneira visceral. Apoiaram o golpe de 64, apoiaram o AI-5. E depois o Roberto Marinho, depois da morte do Roberto Marinho, 10 anos depois da morte dele, vieram pedir desculpas. Uma coisa assim bem ao estilo deles mesmo, né? Fazer sem acontecer.
E essas pessoas, as quais, pelo fato de ser de esquerda, não é um demérito, aqueles que são realmente de opinião e de acreditar que a solução passa pelas teorias e pelas convicções formadas nas fileiras dos partidos ditos de esquerda, como também os de direita, desde que tenham suas opiniões e elas sejam baseadas em argumentos e fatos extremamente honestos. Se estão certos ou não estão, aí quem julga é a eleição. Na França, o partido de ultradireita do Le Pen lá levou um bom percentual de votos na última eleição. Um bom percentual. Derrubaram o Sarkozy. Então tem que tomar um certo cuidado também. Mas hoje que nós precisávamos que os nossos governantes todos, do prefeito ao presidente da República, estivessem unidos em prol da saúde, do restabelecimento, do crescimento econômico, da continuidade de ações que estavam dando certo, ao invés disso estamos vendo uma briga que não tem o menor sentido. O negócio é esperar para ver, porque consequências virão, com toda certeza. Acredito que o ministro Paulo Guedes possa ser o próximo a sair do governo, e acredito que o presidente da Câmara vai admitir a abertura de processo de impeachment. E como o presidente não tem apoio na Câmara dos Deputados, praticamente, é pequeno o apoio dele, esse impeachment deve ser aceito, e aí vai ser mandado para o Senado, onde vai ser julgado. Nesse período, ele terá que ser afastado por 6 meses, até o dia do julgamento das acusações que lhe fizerem, e nesse período o Brasil vai ser governado pelo general Mourão, salvo qualquer outra hecatombe aí. E aí nós vamos experimentar, de fato, um militar que se aposentou pelo tempo de serviço, que foi da ativa a vida inteira, que nunca ocupou cargo político, a não ser o de general, que apesar de ser de uma carreira maravilhosa, belíssima, a nomeação é política, todo mundo sabe disso. Vamos ver o que vai acontecer. Digo novamente, eu ainda acredito que o presidente Bolsonaro possa ser iluminado ou possa escutar alguém que o coloque centralizado nos objetivos pelos quais ele foi eleito. E parar com essas picuinhas, de dar ouvidos para essas picuinhas, para essas fofocas e para essas maledicências. Porque isso é da política. Político que não tem jogo de cintura sofre no poder. Essa que é a verdade. E é o que está acontecendo com o atual presidente. Muito embora seja um homem contra o qual não pese nenhuma acusação criminosa, precisa urgentemente de um reforço na sua inteligência emocional ou de alguém que o auxilie.